Boa tarde, boa tarde. Voltamos com o show da tarde e nós vamos falar hoje com a doutora Jean Mary Fitzgerald. Ela é uma pessoa incrível. Eu nem consegui esgotar as coisas para conversar com ela, porque ela trabalha, deixa eu ler aqui, ela é PhD em naturopatia, ela trabalha com homeopatia, medicina molecular, fitoterapia e eles têm também biorressonância. É alguém que vale muito conhecer, que vale muito a pena conversar. Vou deixar ela se apresentar primeiro. Doutora, por favor, doutora Jean. Olá, muito obrigada pela oportunidade de hoje. Sim, meu nome é Dr. Jean Marie, eu sou do Heights Institute e nós abrimos uma clínica na norte da ilha em Florianópolis. E nós temos várias áreas de medicina natural, naturopatia, homeopatia, medicina ortomolecular, acupuntura também. E nosso objetivo sempre é para procurar o raiz do problema e usar técnicas mais naturais para equilibrar o corpo de novo. Ótimo. Vocês devem ter percebido que ela tem um sotaque. Sim, ela não é brasileira, mas ela traz um conhecimento e uma vivência de fora e daqui também, para conseguir, como ela disse, tratar da raiz dos nossos problemas. A gente é uma sociedade que vê tudo muito rápido, certo? E aí a gente quer medicar o sintoma e não chega muitas vezes na raiz. Eu quero tirar essa dor agora, eu quero melhorar agora, mas muitas vezes a gente tem que readequar algumas questões na nossa vida e tratar realmente a raiz do problema. Nós estamos no mês de março e a gente comemorou, né? Lembrou e celebrou, porque é um dia político, Dia Internacional das Mulheres. E aí a gente vai fazer um recorte de tema sobre as mulheres e nós estávamos conversando sobre que diagnósticos e que ganhos a mulher pode ter com a medicina molecular, né? Então, com a medicina molecular, como é feito o diagnóstico e o que a gente pode diagnosticar para o ganho da vida das mulheres, doutora Jean? Sim, a medicina ortomolecular ela está sempre procurando um equilíbrio dentro do corpo e existem vários exames e uma dessas está chamada uma mineralograma. E uma mineralograma vai quantificar todos os minerais e também os metais pesados que nosso corpo está harmonizando. E tem vários jeitos para detectar ou quantificar isso. Uma dessa é via sangue, uma outra via urina e o terceiro é via nosso cabelo. E, na verdade, o cabelo, para mim, é mais útil, porque o cabelo consegue harmonizar e representar as quantidades durante os últimos 6 meses, por exemplo. Analisando o sangue, só semanas, e urina um pouco mais. E esse exame, imagino, você consegue ver todos os minerais, se tem excessos ou deficiências, e também metais pesados. E hoje nós estamos vivendo em um mundo bem tóxico, então é extremamente útil para analisar chumbo, mercúrio, tem também arsênico, tem vários metais pesados que podem afetar nosso nível de saúde ortomolecular. A gente tem tratado muitas doenças, muitas neuroatipicidades, muitos comportamentos, sem imaginar que pode ser por isso, né? A gente estava até conversando que a nossa roupa feita de plástico, como poliéster, né, pode fazer com que a nossa pele pode absorver um pouco desses microplásticos nas comidas. Como ela falou, né, metais pesados que afetam o nosso comportamento, eles são armazenados no nosso corpo. E aí, por meio do cabelo, a gente consegue ver nos últimos 6 meses, né, mesmo que ele esteja pintado ou não, enfim. E que melhoras a gente consegue fazer na nossa vida com esses diagnósticos, doutora Jean? Sim, eu tinha uma paciente recentemente da Espanha que apresentou mudanças no humor dela, ansiedade, depressão,
Os médicos ainda não decidiu se ela estava com bipolar ou não. Então eu fiz esse exame com ela, foi mandado para o laboratório e nós descobrimos níveis muito altos com mercúrio, também com chumbo e também arsênico. E tinha algumas deficiências de minerais. Dentro desse mundo de medicina ortomolecular existe relações chamadas antagonística. Então, se você tem níveis altos de mercúrio, com frequência você vai ter níveis baixos de selênio. Então, tem essas relações nutricionais. E depois de alguns meses de processos específicos de desintoxicação, também ela tinha alguns problemas dentários que ela fez em Londres. E ela lembra exatamente que a partir desse dia tinha uma mudança dentro dela. E quando ela consultou com mais uma dentista na Espanha, tinha problemas realmente com esse canal que foi colocado. E infelizmente existem alguns metais pesados que estão sendo usados dentro desses tratamentos. E essa foi tirado, uma desintoxicação foi feita. E ela está bem, mais uma vez, sem medicamentos convencionais, gradualmente, trabalhando com a psiquiatra dela, nós conseguimos diminuir os medicamentos dela e hoje ela não toma mais nada. E hoje, basicamente, a bipolaridade dela era muito dos metais pesados e do desequilíbrio, né? Sim. Físico, hormonal. E fitoterapia? O que a doutora pode dizer para a gente sobre fitoterapia aplicada à saúde da mulher? Sim, a fitoterapia, como naturopata, eu uso vários tratamentos juntos, então a fitoterapia vai ser uma dessas. Mas especificamente em relação à saúde da mulher, tem uma planta que eu amo chamada Agnus castus, ou também sendo chamada Vitex. E para mulheres que têm cistos nos ovários, ou que têm miomas, ou que têm TPM, essa situação frequentemente acontece quando tem uma dominância com estrogênio. E essa planta, ela consegue aumentar progesterona, que indiretamente vai equilibrar ou baixar esses níveis de estrogênio, porque nós estamos vivendo em um mundo cheio de exposição com estrogênio, xenotoxinas, por exemplo, como você falou, roupas de poliéster, eles agem como uma estrogênio, pesticidas, inseticidas, frango com hormônios, antibióticos, carne a mesma coisa, água que foi deixada no sol com plástico, tudo isso aumenta o nível de estrogênio. E também quando tem situações como estresse, que aumenta o cortisol, essa indiretamente também ela pode influenciar esses desequilíbrios. Então, Agnus castus pode ser usado como uma parte do tratamento, junto com vitamina B6 ou, por exemplo, equilibrando a flora intestinal, apoiando o fígado, que vai metabolizar todos os hormônios dentro do corpo. Então, não é só uma área, nosso corpo tem várias interligações emocionais também. Então, nós precisamos sempre entender onde começa esses desequilíbrios. Nossa, eu realmente estou aprendendo muito aqui com a doutora Jean. A gente não imagina, né? Para mim, eu sinto muita falta dessa explicação mais científica ou que tem uma lógica, né? Os porquês. E ela tem todas essas explicações na ponta da língua, né, doutora? E, enfim, ela, como eu falei, né, ela trabalha também com a homeopatia. E como ela disse, nós não somos uma coisa só. Eu sempre digo na minha área, eu sou advogada, né? Então eu digo que a gente não é só mãe, não é só irmã, não é só vizinho, não é só profissional. A gente é tudo ao mesmo tempo. E quando vem um problema numa coisa, afeta todas as áreas. Então, ela falando isso, que ela tem essa visão mais
complementar, né, sistêmica de todas essas medicinas, desses conhecimentos, né, e científico também, isso é muito bom. E eu queria deixar para a doutora Jim dizer para a gente as suas últimas palavras para hoje, né, assim, um incentivo, e também como a gente faz para te encontrar nas redes sociais, o endereço, telefone. Palavra contigo, doutora Jim. Well, eu gostaria de celebrar esse Dia das Mulheres Internacionais e eu gostaria de falar que nunca é tarde demais. Nosso corpo está sempre tentando de comunicar conosco. E se você começa a escutar e entender onde vem esse pensamento ou emoção ou essa dor, você pode com muita mais facilidade tratar o raiz do problema com mais rapidez, porque deixando os problemas para fora não é uma boa ideia. Sempre procura de tentar de equilibrar mais cedo possível, porque com meus pacientes eu tento de explicar e para elas têm o poder para se cuidar, porque como eu falei, nosso corpo é inteligente e nós só precisamos escutar. E quem gostaria de andar esse caminho comigo, você pode me seguir no Instagram, @Heights Institute, REITZ Institute, ou no WhatsApp 048 998 44 5215. Muito obrigada, doutora. Sigam as redes sociais, Heights Institute, e boa tarde.